Olá, graça e paz, shalom. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você clicou nesse vídeo. Eu peço que você fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e que Deus vai falar muito com você hoje, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E hoje eu quero estudar com vocês a respeito de um tema que eu sou apaixonada, a respeito das bodas do Cordeiro. E eu quero ler Apocalipse 19, versículo 7, que diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se ataviou. Aleluia! Queridos, bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja, eu e você. Mas eu quero fazer um paralelo com você hoje a respeito do casamento do povo judeu no tempo de Jesus. Porque uma coisa é nós lermos essa palavra com uma mentalidade ocidental e outra coisa é nós lermos a palavra com a mentalidade de quem escreveu a palavra, de quem disse essas palavras. O que Deus verdadeiramente está nos dizendo quando Ele fala a respeito das bodas do Cordeiro. Queridos, não é possível entender corretamente a respeito das bodas do Cordeiro sem entendermos um pouquinho a respeito do casamento judaico. Então, assim, quando nós lemos a Bíblia, ela é repleta de palavras como noivo, noiva, bodas, arrebatamento, morada celestial, trombetas, só o Pai sabe a hora, eu não sei a hora. Então, todos esses termos são relacionados às bodas do Cordeiro e são relacionadas também ao casamento do povo judeu, como que funciona. Então, o casamento judaico, ele funciona em duas fases, tá? A primeira fase, ela é chamada de Shidurim. E nessa primeira fase, vocês sabem que quem escolhe a noiva é a família do noivo, é o pai do noivo que escolhe. Nós lemos isso lá em Abraão, quando ele enviou o seu servo, Damasceno lá, para procurar uma esposa para Isaac, e ele encontrou então Rebeca, e Rebeca foi a esposa de Isaac. Então é a família do noivo, é o pai do noivo que escolhe a noiva. Uma vez que as famílias acordaram então em que os noivos fossem se casar, aqueles noivos eles vão se conhecer, tá? Vão se conhecer, vão se apresentar e vão decidir se eles aceitam, esse casamento, se a noiva aceita casar com aquele noivo. Nós vemos que o servo fala com Rebeca e Rebeca logo aceita esse convite de casamento, esse pedido de casamento, e logo então acontece o quê? O servo lá de Abraão coloca um bracelete no seu braço, coloca um pendente no seu nariz, coloca joias, vai com ela até a casa dela, leva um monte de presentes, e isso, querido, faz parte do dote. Faz parte do dote que o pai da noiva vai pagar para a noiva, para a família da noiva, para a noiva. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Quando nós lemos João 15, por exemplo, no versículo 16, vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu, nosso Pai nos escolheu. Jesus, o nosso noivo, foi quem nos escolheu. Também, queridos, Ele pagou um preço pelas nossas vidas, que nós podemos chamar assim de dote, Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós aceitamos ser a noiva do Cordeiro, e desde então nós começamos a esperar o momento dessas bodas, o momento do casamento, o momento que finalmente nós estaremos para sempre com o nosso noivo. E o nosso dote também já foi pago.
quando nós lemos em 1 Pedro 1, 18 e 19, vai dizer que nós não fomos comprados com um preço de prata ou ouro ou coisas corruptíveis deste mundo, mas pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, ou seja, o Cordeiro que não tinha mácula, o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E também quando nós lemos 1 Coríntios 7, no versículo 23, vai dizer assim: fostes comprado por um alto preço, então não vos façais outra vez servo dos homens. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender e que Deus tem falado muito conosco ultimamente é: os filhos de Deus não estão à venda. Os filhos de Deus não têm preço, foi pago um alto preço por nós, então nós não podemos nos vender, nós não podemos fazer concessões, nós precisamos permanecer fiéis ao nosso noivo. E então, depois desse dote ser pago, era feita uma ketubá, que é o contrato de casamento, que é muito mais do que aquela certidão de casamento que nós temos hoje, onde tem o regime do casamento, se é parcial, se é total de bens ou se é separação total de bens. Então, ali na nossa certidão tem o nosso nome dos pais, profissão, se não me engano, endereço e o regime em que vai ser esse casamento. Na ketubá tinha muitas regras contratuais e isso varia também de família para família. Uma das regras, por exemplo, em caso de sequestro, o marido, o noivo, né, que agora vai ser o marido, ele vai pagar o resgate da sua noiva. Se a sua esposa falecer, ele vai dar um velório, um enterro de honra para ela. Então tem muitas coisas. E também tem, né, eu aprendi que em caso de divórcio, vamos supor que o noivo tenha pago R$1 milhão de dote, né? Tô só chutando aí. Em caso de divórcio, quando ele vai devolver então essa noiva para a casa dos seus pais, ele vai ter que pagar 10 vezes mais. Então é muito difícil, né, esse noivo querer dar carta de divórcio à sua esposa. Aliás, Deus, ele abomina o divórcio, né? Então, nós podemos ver que nós também temos a nossa ketubá. Nós temos as escrituras, né? E quando nós lemos as escrituras, acontece praticamente a mesma coisa que na ketubá. Porque sim, há as obrigações, as responsabilidades da noiva, mas as responsabilidades do noivo são muito maiores. E quando nós vemos, né, a nossa ketubá, que são as escrituras, nós vemos que o compromisso do nosso noivo é maior, a responsabilidade dele é maior, a fidelidade, a santidade, o amor dele por nós é muito maior, a ponto, queridos, de que o dote dele não foi prata e nem ouro. Ele disse: eu vou dar a minha vida pela minha noiva. Então olha o valor que eu e você temos para ele, olha o quanto nós somos amados pelo nosso noivo. Essa é a primeira fase, então. Então, na segunda fase, que ela pode ser chamada de Eruzim ou de Kedushim, os noivos eles vão passar um tempo separados. Esse período pode ser entre 1 e 2 anos, aonde o noivo vai, juntamente com o seu pai, construir uma casa em cima da casa do pai. E o nosso noivo, ele diz para nós, em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Então ele está preparando um lugar para nós na casa do pai, assim como o noivo no casamento dos judeus, ele prepara, ele constrói, o pai ajuda o filho a construir uma casa em cima da casa do seu pai. A noiva, enquanto isso, vai preparar o enxoval e vai adquirir habilidades para ser a esposa, né? Então há esse período de separação. Não significa que eles não vão se ver, eles às vezes até podem se ver, mas eles não ficam juntos, eles não estão juntos, eles estão separados. Tá? E como eu disse, o período pode ser de 1
a 2 anos. Você sabe que na Bíblia um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Se eu perguntar para você também quanto tempo faz que o nosso noivo foi para a casa do pai, você sabe que fazem mais de 2000 anos. Então é muito difícil o noivo voltar para buscar a sua noiva, para casar com a sua noiva no primeiro ano. Mas quando começou o segundo ano, ela já tem certeza de que o tempo está próximo. Então ela vai se apressar para se aprontar, para se ataviar, para escolher o vestido, para se preparar então para essas bodas, né? E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho sabe, somente o pai. Mas, como eu disse, depois que passou o segundo ano, pode ser a qualquer momento. Então, eu tenho certeza, querido, de que a qualquer momento o nosso noivo virá nos buscar. E nós precisamos estar nos ataviando, né? Nós precisamos estar nos perfumando, nós precisamos nos tornar aquela noiva irresistível, preparada, adornada para o noivo, porque ele vem buscar uma noiva que já se ataviou para ele. E então, finalmente o pai do noivo vê que está tudo pronto, tanto a noiva, né? O amigo do noivo já foi lá, a noiva já está preparada, o amigo do noivo é o Espírito Santo, aquele que vai, né, nos ajudar, a nos preparar. Então o pai sabe que está tudo pronto, a casa está pronta, a morada está pronta, a noiva está pronta. Então ele vai avisar o filho, ó, pode ir porque é agora. O que o noivo faz? Ele manda uma comitiva à sua frente. E essa comitiva, ela vai saltando, ela vai dançando, ela vai fazendo festa, ela vai fazendo barulho e ela vai tocando trombetas, cornetas, chofar, sabe? E aí, nós lemos também em João 14, no versículo 3, que ele diz: e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, quando eu olho à nossa volta, todos os sinais, todas as coisas que estão acontecendo, eu vejo muito barulho, avisando que o noivo está chegando, que está muito próximo. E em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e seguintes, vai falar para mim e para você a respeito da última trombeta. E quando tocar essa trombeta, o noivo virá nos ares e nós seremos arrebatados e estaremos então para sempre com ele. E começa então as bodas do Cordeiro, que é um período de 7 anos. Queridos, em Israel, todos os anos é comemorada as festas de Israel. E a última festa antes da festa dos tabernáculos é a festa das trombetas. Trombeta toca em Israel por 3 motivos: ou chamando para uma assembleia solene, ou chamando para uma guerra, ou chamando para um casamento. Então, essas festas das trombetas, que acontece todo ano, vai lembrar que um dia o noivo virá buscar a sua noiva. E a festa dos tabernáculos vai lembrar do tempo em que o próprio Deus habitou no meio do seu povo em um tabernáculo. Nós lemos em João 1,14 que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E um dia ele vai nos buscar e nós estaremos habitando para sempre com ele. Então é isso, queridos, que está nos ensinando, que a Bíblia nos fala a respeito do noivo e da noiva, a respeito das bodas do Cordeiro. Nós já passamos pelo Shidurim, nós já fomos escolhidos, nós já aceitamos o convite, nós já recebemos o dote, já foi pago o dote, nós já temos o contrato, né, nas nossas mãos. Então nós estamos na segunda fase, nós estamos no período que está entre 1 e 2 anos, em que nós estamos esperando a hora em que o noivo vem nos buscar e finalmente nós vamos nos casar com ele. Então, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio, querido, para mostrar a Ketubá para a gente. Ketubá significa conforme está escrito. E Jesus o tempo todo vai dizer isso, conforme está escrito. Ele deixou uma palavra, ele deixou os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então ele veio, ele
nos comprou, Ele pagou o nosso dote, Ele nos escolheu e Ele fez a Ketubá, Ele já fez o contrato, Ele já fez uma aliança conosco. E nós estamos aguardando o dia que só o Pai sabe, em que o noivo então voltará para nos buscar e nós nos casaremos com Ele. Isso é maravilhoso demais, não é mesmo, queridos? Se você foi abençoado com essa palavra, eu peço que você abençoe outras pessoas também e que você envie essa palavra para outras pessoas a fim de que elas também sejam abençoadas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde debaixo das suas asas e que nesse tempo antes do noivo voltar, nós sejamos, através do seu Espírito Santo, através da sua presença em nossas vidas, sejamos ataviados, assim como a noiva se atavia para o noivo, que nós sejamos perfumadas, que nós estejamos preparadas para o dia em que o noivo finalmente virá nos buscar e nós nos casaremos com ele e estaremos para sempre com ele. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, antes de me despedir, dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal ou se você estava inscrito e não está mais. Se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário, se você foi abençoada com esse conteúdo, que você deixe o seu comentário. Peço que você me ajude a tornar esse canal relevante para que a palavra, a verdade da palavra de Deus seja espalhada. Esse é o tempo em nós pregarmos a tempo e fora de tempo, pregarmos o tempo todo, porque sim, o noivo está às portas e nós precisamos conhecer a nossa Ketubá, nós precisamos conhecer as Escrituras. Que o Senhor te abençoe, meu amado e minha amada. Um beijo imenso no seu coração. Se ele não voltar, já já a gente volta com mais um vídeo. Amém.